Meus amigos locadores do estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lockcast. Lockcast, você já sabe, é a nossa iniciativa do Sindilec de Minas Gerais para levar para você, locador, informação, gestão, oportunidades, mercado. E hoje a nossa régua está bem alta aqui no Lockcast. Nós estamos aqui com dois ícones da locação no Brasil. Eu estou aqui com Sérgio Guerra, CEO do Grupo Orgel. Eu estou aqui com Expedito Arena, fundador da Casa do Construtor. E eu queria desde já agradecer muito a vocês dois pela gentileza de atender o nosso convite, de vir aqui e deixar um pouco do conhecimento de cada um de vocês para os locadores que estão assistindo aqui a gente agora e que a partir de agora eles vão pegar todas essas dicas e espero implementar nos negócios deles. Sérgio, muito obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Alan, muito obrigado pelo convite, é um prazer, né? O Grupo Orgel e o Sindilec são parceiros antigos, né? Nós ajudamos a fundar o Sindilec lá em 93, né? Um pequeno grupo de locadores, e essa ideia se espalhou por todo o Brasil, então a gente fica muito feliz de estar aqui nesse momento, né? De poder compartilhar com os companheiros do setor, né? O negócio de locação, tentar contribuir um pouquinho, né? Para que esse setor cada vez melhore. Daí o seu Francisco Guerra foi o primeiro presidente do Sindilec, né? E antes do Sindilec se chamava Alec, lá em 93, exatamente, né? Em 98 se tornou sindicato e continuou como presidente, né? Exato. Fala um pouquinho da história do Grupo Orgel pra gente. Então, o Grupo Orgel é um grupo mineiro, fundado em 1963. Então, estamos aí indo para o 61º ano. Fizemos ano passado 60 anos. O Grupo Orgel foi fundado por Fábio e Francisco, dois mineiros de Conceição do Mato Dentro, e foi a primeira empresa de locação de máquinas e equipamentos do Brasil. Essa iniciativa começou lá pelo começo dos anos 70 e lá 74, 75, por aí, nascia a Loquigel, né? A Loquigel dentro da Orgel ainda, e houve o spin-off em 78. Mas as primeiras locações ocorreram bem no início dos anos 70. Então, a gente, como um dos pioneiros do setor, a gente quebrou muita pedra, né? Aprendemos né, através das práticas, do que deu certo, do que deu errado, e principalmente com a troca de experiência com outros, então, pequenos locadores da época, né? O setor cresceu bastante, né? A Orgel também se beneficiou desse crescimento, foi para todo o Brasil, para diferentes setores, mas sempre com essa filosofia de estar aprendendo, de estar conversando, de estar evoluindo, pesquisando, melhorando, né? Eu acho que essa é uma coisa muito forte que vem lá desde os fundadores do Grupo Orgel e continua hoje, que é a pesquisa e desenvolvimento e tentar entender cada vez mais o nosso negócio, como que a gente pode melhorar, tanto na oferta para o cliente, né? Que o cliente tenha cada vez uma experiência melhor da locação, e também para o nosso negócio, o que faz sentido melhorar, quais os processos, tecnologias que faz sentido a gente implementar. Então, por isso é um prazer enorme estar aqui, poder, né, aprender com o Expedito, grande amigo, já dando, né, a Casa do Construtor, né, é um parceiro antigo, o Expedito, né, através da Casa do Construtor e a Orgel, especialmente através da Mecan. A gente tem um contato, né, muito estreito, participou lá desde o comecinho da fundação da Casa do Construtor, um dos primeiros fornecedores, e a gente aprende muito com eles. Eles realmente têm uma história maravilhosa, uma história também de aprendizado, de experiência, de tentativas, de erros e de muitos acertos, né? Então, é uma referência para a gente também. Um prazerão, Expedito, estar aqui com você, viu? Obrigado. Expedito, assim, a gente dispensa apresentações quando a gente fala de Expedito Arena, né? Isso. Mas para nós aqui é uma grande honra ter você
participando aqui do nosso podcast, igual o Sérgio falou, né? Você aí que é um dos ícones do mercado da locação também, grande amigo do Sindilec, o Sindilec também grande amigo lá da Alec de São Paulo. Nós temos aí um relacionamento muito bom. Obrigado pela sua presença, prazer ter você aqui com a gente. Nós é que agradecemos de estar aqui presente, né, nesse Locast, né, falando aí com o pessoal de Minas Gerais. E para nós um orgulho muito grande estar aqui com o Sérgio, né, que é nosso parceiro, né, desde o início. E dar um recado para todos, né, as pessoas que estão ouvindo, que a gente aprendeu muito com os outros, né? Por exemplo, o seu Francisco, o seu Fábio, foram nossos professores, né? E a gente aprende muito, principalmente com pessoas que têm ética, que têm, né, respeito, que têm moral, e têm princípios e valores, né? Essas coisas a gente aprendeu demais com o pai, com o tio dele. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou aluno do pai e do tio deles, né? E agora amigo dele pessoalmente. Mas a Casa do Consultor sempre aprendeu muito com os outros, né? Sempre esteve muito envolvida na ALEC, na ABF, Associação Brasileira de Franchise. A Casa do Consultor hoje é uma franquia, né? Ela nasceu como locação de equipamentos para pequenas máquinas, né, e equipamentos. Mas a Casa do Consultor não nasceu franquia, nasceu como uma locadora e depois se transformou numa franquia. Na verdade, ela nasceu como material de construção. E eu e o Altino, nós tínhamos 3 betoneiras, eu e 3 betoneiras dele, nós tínhamos um plantel de 6 máquinas, né? E com isso a gente vendia material de construção e alugava algumas máquinas. Só que nós pegamos aquela época de inflação louca, né? Que depois, em seguida, veio o RV, né? Que é a mudança da moeda. E com isso, né, a gente percebeu que material de construção a gente tinha que pagar à vista, vender a prazo, que é uma coisa ruim, né? Outra coisa, a gente lidava com material areia, pedra, cimento, que é material básico, material pesado, que você tem que entregar com pouco valor agregado. Então, a gente viu que fazendo essa conta, né, o resultado era... Eu e o Altino somos engenheiros, a gente é sempre muito analítico, sempre analisa muitas coisas. E aí a gente percebeu que locação, a gente com pouca coisa fazia um resultado parecido com material de construção, né? Aí a gente falou, pô, vamos parar com a venda de material e vamos ficar só com locação, né? E aí foi uma outra jornada aprender a lidar só com locação. Aí eu sou engenheiro, o Altino é engenheiro, mas a gente só veio a entender realmente de máquina quando a gente botou a cabeça nesse negócio, normas de segurança, né, as normas para construção civil, equipamento. Então, a gente fez esse mergulho só a partir daí nós nascemos em 1993, 95 a gente ficou só com locação. E daí o Altino tinha feito um curso de franquia, falou, vamos fazer franquia. Eu nem sabia o que era franquia, não é? E várias pessoas diziam, olha, franquia desse negócio não dá certo, porque não tem barreira de entrada, vocês não têm produto exclusivo, como é que vocês vão segurar os seus franqueados, né? Como é que vocês vão fazer para que isso aconteça, né? E nós, contra tudo e contra todos, a gente teimou e fez. E que começou a nossa franquia em 1998. Escrevemos todos os manuais de atendimento, manual de abertura de loja, manual de manutenção, todos os manuais necessários. Fizemos todos os processos, né? Isso é muito importante. Toda locadora tem que ter processos muito bem definidos e muitos controles, né? Isso fez com que a gente obtivesse um sucesso muito bom e assim, e a satisfação do cliente, né? Ela retorna para você. Os nossos franqueados, os nossos primeiros franqueados ficaram muito satisfeitos, foram indicando outros e a rede foi crescendo. Hoje, essa semana passada, nós inauguramos a loja número 700 em Capanema, no Pará, né?
E temos hoje, a Casa do Consultor hoje já é internacional, tem 5 franquias no Paraguai e 2 no Uruguai. Então, é uma jornada, assim, muito trabalho, né? E aprendendo, obviamente, com quem sabe mais, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu acho muito interessante porque rapidamente vocês evoluíram de uma locadora de equipamento para um modelo de franquia, né? De 93 para 98 são 5 anos, né? Mas aí a gente entra nos 2 assuntos que a gente vai tratar hoje aqui no nosso bate-papo aqui, que são assuntos muito necessários, mas ao mesmo tempo são assuntos que a grande maioria dos locadores ela tem uma certa resistência para falar, por isso que eu convidei vocês dois aqui, que vocês são ícones quando a gente vai falar de gestão de locadora, né? Hoje, dentro do estado de Minas Gerais, aí vamos falar um pouquinho do mercado de Minas, mas tudo que a gente fala aqui vai servir para qualquer locador espalhado aí pelo Brasil afora. Mas Minas Gerais é um mercado muito peculiar. Você mesmo, Pedito, você me falou uma vez e um pouco antes da gente começar aqui o Lockcast, você afirmou para mim de novo que Minas Gerais é o pior resultado, o pior ticket médio da Casa do Consultor no Brasil, né? Aí a gente entra em um outro aspecto que é preço, mas vamos falar um pouquinho de gestão. Hoje, eu rodo muito as locadoras e a realidade que eu vejo hoje é a seguinte, que o locador ele é muito preocupado, principalmente o micro e o pequeno locador, ele é muito preocupado em pegar o equipamento e levar para o cliente. Se quebrou o equipamento, aconteceu qualquer coisa, ele troca aquele equipamento, traz ele de volta para reparar e põe na prateleira. Aí essa questão de comprar peça, manutenção, a logística, o locador ele olha só para isso aí, ele acha que ele está fazendo a gestão do negócio dele e a gente sabe que existem muitos outros aspectos de gestão para ele poder cuidar. Aí eu queria colocar esse tema aqui agora na mesa e pedir para vocês falarem um pouco com relação à gestão da locadora. Porque é muito impressionante. Tem um dono de casa de material de construção que fica perto de uma das lojas da Engeloc, que fica ali no Sion. E passava na frente da Engeloc toda vez e falava assim, pô, eu vou abrir uma locadora, eu acho que isso é um negócio bom. E realmente locação é um ótimo negócio, mas é um negócio complexo. Locadora de equipamento é diferente de tudo que a gente tem no mercado aí. E aí, esse empresário que tem a casa de material de construção, ele me chamou para almoçar. E aí almocei com ele, eu fiquei umas 4 horas com ele sentado na mesa, explicando para ele por alto tudo que ele deveria fazer para ter uma locadora da maneira correta. Chegou no final da conversa e falou assim, Alan, acabei de desistir de abrir uma locadora, porque eu acho que é muito difícil. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, com relação à gestão de locação, por que vocês acham que o locador ele tem tanta resistência a debruçar para poder aprender a gerir o negócio dele da maneira correta e ele faz a coisa ali de maneira, muitas vezes, empírica ali, do jeito dele, ele não consegue responder uma simples pergunta do tipo, qual foi o meu lucro líquido no mês passado? Ele não tem essa resposta na ponta da língua. Então, qual que é a jornada que esse locador ele precisa passar para ele começar a entender melhor o negócio dele e a gente deixar um pouco, os locadores deixarem de fazer as coisas assim de maneira, de qualquer jeito, vamos colocar assim? Alan, eu acho que qualquer atividade, o profissional, né, o empresário tem que entender profundamente. Na locação não é diferente. Como você disse, a locação é um negócio complexo, de múltiplas, de múltiplas faces. E aquela máxima da administração, né, quem não controla, né, quem não mede, não gerencia, é pura verdade. E então, eu acho, respondendo a sua pergunta, por que o locador não se aprofunda? É porque dá trabalho mesmo. Mas uma coisa eu posso te falar, vale a pena. Porque se eu tenho um negócio, se eu preciso daquele negócio, aquele negócio é o sustento, né, da minha família e de outras pessoas, todo mundo que está ali, é minha obrigação, enquanto empresário, enquanto gestor, entender profundamente daquele negócio. Então, é fundamental ter processo, né, como você disse, ter padrões de funcionamento, medir
cada um dos resultados e controlar esses resultados e começar a entender no negócio o que dá dinheiro, o que toma dinheiro. O que toma dinheiro eu tenho que minimizar e o que dá dinheiro eu tenho que maximizar. Então, através, né, da gestão, que é aquela rodar o PDCA e melhorando os processos, né, pouco a pouco, você conseguir um negócio que realmente se diferencie. Ele pode ser um excepcional negócio e pode ser um péssimo negócio. Vai do gestor, né, de fato, controlar e gerenciar aqueles aspectos fundamentais. Né? Você falou da receita, nós vamos falar daqui a pouco de preço, né? Da questão da qualidade, da logística, da manutenção, de investir naquele produto certo, né? Que vai me dar mais rentabilidade. Né? A gente tem alguns bichinhos de estimação na alocação que muitas vezes dão prejuízo, a gente tem que entender, né, de onde vem o dinheiro e qual produto leva o dinheiro, né? Qual produto que eu tenho prejuízo com ele. Então, a partir dessa gestão, né, dos processos, dos produtos, dos clientes, qualquer um pode transformar o seu negócio de locação num excelente negócio. O Sindilec, ele se reposicionou desde 2016 e nós atuamos hoje como se a gente fosse uma consultoria de gestão para locação, né? Nós aprendemos e estudamos o negócio da locação e o nosso foco hoje está muito voltado para o micro e pequeno locador, que é a grande maioria, né? 78,5% das locadoras dentro do estado de Minas Gerais, elas têm até 15 colaboradores. Então, são locadoras pequenas. E é aonde, vamos dizer assim, está o maior problema hoje com relação à gestão, são essas micro e pequenas locadoras, né? Então, é importante a gente deixar claro para o pessoal aqui que está assistindo que a gestão, ela não precisa ser uma coisa complicada. Nós não estamos falando de um bicho de 7 cabeças, porque, igual você falou aí, dá trabalho, mas se você se dedicar, se o empresário da locação ele se dedicar a aprender com quem sabe, né, a gerir o negócio dele, né, Expedito? Eu acredito que ele consegue ter um negócio mais na palma da mão, mais sob controle e começar a entender melhor os números do negócio dele. Você, Expedito, que você já começou também como uma locadora, você já foi pequenininho lá, 30 anos atrás, você começou com 6 betoneiros, foi isso que você falou? E aí, como é que, a partir de que ponto que você percebeu que não adianta simplesmente você ter o equipamento para alugar, você precisa fazer igual o Sérgio falou, você precisa saber da onde que vem o dinheiro e como é que esse dinheiro ele escapa pelos dedos, né? Que você muitas vezes, igual a gente está falando da depreciação aqui, né? Que é uma coisa que não aparece na conta, mas tem que colocar na conta. Qual que é a dica com relação, assim, com a experiência que você tem da casa do consultor? O que você poderia falar sobre os pontos de atenção da locadora que esse pequeno empresário ele tem que ter para controlar melhor o negócio dele? Na verdade, ele tem que estar sempre atento aos custos, aquilo que ele tem, que todo mês ele tem que pagar água, luz, tem folha de pagamento, que é a coisa mais cara que ele tem que comprar novos equipamentos, porque o equipamento deteriora, tem uma depreciação. E a locação de equipamentos, ela não é simplesmente uma venda, né? Você não simplesmente vendeu, entregou, acabou, né? Ele é um negócio de logística reversa. Você entrega e depois você tem que buscar, voltar, arrumar e colocar para pôr de novo. É um negócio também complicado porque ele é um negócio de capital intensivo. O que é isso daí? Você só consegue crescer tendo mais equipamentos. Você não consegue aumentar seu faturamento. É lógico que você consegue ter preços melhores, mas chega um ponto em que o mercado também não aceita pagar mais. Então, você aí só cresce se você tiver mais equipamentos. E para você ter mais equipamentos, você precisa ter uma empresa que gera lucros, né? E se a empresa não gerar lucros, você não tem dinheiro para tornar a reinvestir, né? E dinheiro para você também sobreviver. É uma coisa bastante complicada, é uma balança. A maioria das pessoas, né, elas que você estava falando aí,
elas são extremamente operacionais. Elas ficam preocupadas em consertar o pneu do caminhão, em fazer alguma gambiarra lá para desentortar o andaime, alguma coisa nesse sentido. Desempenar bojo de betoneira. Isso, alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma área, às vezes, que é uma área de mais de conforto da pessoa, porque assim não exige tanta coisa, e esquece de controlar essas questões que são custos, que é a receita, que são processos bem definidos, né? Onde cada um executa a sua parte bem definida, né? Quando você diz assim, ó, a maioria das empresas de Minas tem 15 funcionários, né? Porra, na Europa, eu tive agora visitando a Espanha, visitei 30 locadores em fevereiro, né? Na Espanha. Porra, uma empresa que tinha 8 funcionários. Então, o Sérgio Guerra sabe disso. A gente vai visitar locadoras nos Estados Unidos, tem um quarteirão quadrado lá de locadoras. Locadoras são gigantes, né? Tem 8 pessoas lá, né? Por que eles conseguem trabalhar com menos pessoas do que nós? Quer dizer, então, as pessoas realmente são mais produtivas, mas eles conseguem ter mercado secundário, eles conseguem vender as máquinas depois de algum tempo, eles não ficam com máquinas de 30 anos. Eu lembro de uma conversa com o Savassi, com seu pai aí, ele falou assim, o único mercado que tem a CM13, né, que é aquela placa vibratória que já tinha saído do mercado há zilhão de anos, né? Só Minas tinha isso daí, né? E continuava alugando a um preço, assim, irrisório, né? Então, não dá para a gente ter... Imagina se a gente fosse alugar automóvel, né, numa companhia qualquer de locação e o cara oferecesse um carro lá com 10 anos de uso, né? Ah, tá bonito, mas tem 10 anos de uso, né? Não é confiável, não é? No mínimo, não é confiável, né? Então, locadora de automóvel também não faz manutenção. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas aí, né? Quanto menos manutenção a gente fizer... Eu visitei locadora nos Estados Unidos, que as próprias fábricas vinham fazer manutenção na frota da locadora, né? Então, significa... mas eu pequeno não consigo fazer isso, né? Mas se unindo no sindicato, né? Fazendo ações conjuntas, vocês podem, de fato, fazer ações que a gente vai... descobrir qual não sei, mas a gente vai descobrir qual que vai ajudar a vida de todo mundo. Sim. O Sindilec, ele tem essa... A gente tem feito uma força muito grande para juntar os locadores e nós temos aí algumas empresas madrinhas que o pessoal, com certa frequência, vem dar curso de manutenção. Mas quando a gente vai falar de gestão, aí essa tarefa ela fica muito dentro do Sindilec e eu sou a pessoa responsável por ir a campo e visitar. Outro dia eu estava numa locadora em Pará de Minas, uma das, talvez, acho que foi a primeira locadora que surgiu em Pará de Minas. E na hora que eu sentei lá para conversar com o dono da locadora, eu perguntei aí, como é que sistema de gestão que você usa? Ele falou assim, não, a gente usa aqui Excel. Não. Então, assim, parece que é uma cultura do brasileiro em não prestar a devida atenção para a gestão do negócio, né? E aí o locador, quando ele não presta atenção na gestão, ele não se atenta aos pontos necessários, ele acaba prostituindo o mercado. Aí ele começa a entrar na outra seara que nós vamos falar aqui agora, que é a questão do famigerado preço de locação. E Minas Gerais, infelizmente, é o campeão desse problema aí. Eu nunca vi, já visitei, vocês já visitaram muito mais do que eu, mas eu já visitei locadora de outros estados aqui do Brasil e Minas Gerais é o local que mais tem preço baixo de locação, é incrível, é em Minas Gerais. E aí, a pergunta que eu queria colocar na mesa também para a gente poder debater é o seguinte, quais as causas que vocês acham desse problema de precificação? Por que vocês acham que Minas Gerais é campeão, infelizmente, nesse quesito? Alan, eu vejo que a primeira questão está intimamente ligada com essa questão, que é a questão da gestão. Eu acho que quem não conhece seus custos acha que o preço que está praticando ali pode estar bom, né? Faz uma conta muito ali de padeiro e não entende de fato, né, todos os seus custos, os processos, a questão da depreciação, né? O equipamento acaba.
ele tem que se pagar e ainda deixar lucro, né? E ainda financiar o crescimento da companhia. Então, o papel do investimento, do equipamento é esse. O locador ele tem que ter a noção de que o dinheiro custa. Né? O dinheiro custa, no mínimo, o valor do CDI atual, porque aquele é o custo de oportunidade. Só que, na verdade, custa muito mais, porque se você vai num banco ou se você depende de capital de terceiro, o dinheiro no Brasil é muito caro. Então, ele tem que entender que o negócio dele tem que pagar aquele custo daquele capital, remunerar, financiar o crescimento, como o Expedito disse, senão aquele dinheiro que ele tem, né, ele vai investir e daqui a 5, 10 anos ele não vai ter nem aquele dinheiro que ele investiu e nem o equipamento, que o equipamento acabou. E ele pode escolher um outro caminho, que é entender o negócio, atuar de forma correta nos processos, né? Atuar no mix adequado, no cliente adequado, na logística adequada e fazer aquele mesmo investimento dar muito dinheiro e gerar, né, crescimento e prosperidade para o negócio. Então, né, na questão passada eu falei que dá trabalho, mas dá trabalho uma vez. Uma vez que você montou um processo, um sistema de gestão, a manutenção dá muito menos trabalho. Realmente, implementar um processo de gestão não é fácil. E entender o que eu preciso medir. Né? Eu acho que tem que começar com as grandes contas, né? Aquilo que o Expedito comentou. Né? Aquelas grandes contas, elas têm que ser geridas ali no detalhe. Né? E os grandes processos, né? Quais são os processos que podem estar machucando a empresa, pode estar comprometendo o dia a dia. Aquele processo eu tenho que dominar, entender no detalhe. Né? A partir daí, né, entendendo esses processos e esses custos, atuar de forma, né, que eu minimize os custos, aumente essa rentabilidade e o negócio passa a ser muito bom. Feito isso, é uma manutenção. Eu costumo falar, a empresa ela é feita de processos e rituais. O ritual é tão importante quanto o processo. Muitas vezes a pessoa dá muito valor ao processo, que é importantíssimo, né? E aos KPIs, os indicadores que a gente tem que monitorar, mas esquece dos rituais. O que são os rituais? Eu reuni uma vez por mês ou uma vez por semana com a minha equipe, falar, né, entender os números e os processos e tomar as diretrizes. Então, se a empresa não tem ritual, os processos se perdem. Então, é tão importante, na minha visão, quanto, né, processos e KPIs, que são as medições, quanto os rituais. Né? E feito isso, entra naquele batido do dia a dia e vai embora. Né? Então, não é ciência da NASA, né? O primeiro processo tem que ser implementado, tem muita gente boa no mercado. Né? A Casa do Construtor fez um trabalho maravilhoso, né, de processos e de KPIs, e eles são consultores, né, assim, eles ensinam para muita gente, a gente aprende muito com eles e a rede deles também, através do quê? De experiências, né, de uma rede aí de 700 clientes, então são 700 empresas tendo experiências e compartilhando. Olha que network riquíssimo, né? E a gente é muito privilegiado de poder beber de vez em quando dessa água, né? Também aprender um pouquinho com essa turma. Então, isso que o Sindilec faz também é muito importante, de criar esse ambiente de troca de experiência. O setor está em constante mudança, em constante evolução, né? E nunca sempre está daquele jeito. Amanhã vai mudar. Né? E a gente tem que estar aberto a ouvir essas novas experiências e testar e errar também, corrigir o erro, né? E ir embora. Então, eu acho que é isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o locador, ele, se ele investisse em gestão, conhecimento, ele ia saber que o preço, muitas vezes, não é adequado. Né? E aí ele vai praticar o preço correto, porque se ele não praticar o preço correto, o negócio dele não vai dar certo, ponto. Né? Então, é importantíssimo saber qual que é o preço que eu preciso praticar, qual que é a vida útil desse equipamento, qual que é meu custo real, quanto que esse equipamento está deixando.
né? Sim. Então, eu acho que está intimamente ligado a questão de preço com gestão. Uma das coisas que eu já observei com relação a essa questão da dificuldade que o locador de Minas Gerais tem com relação à gestão, porque você vai em São Paulo, o universo é outro totalmente diferente, né? Que a grande maioria dos locadores não tem curso superior, né? Então, se ele não tem o curso superior, talvez ele não reconheça ou não dê a devida importância que a gestão tem para o negócio dele. Eu já me deparei com locadores que não tinham nem o segundo grau. Mas eu acho o seguinte, que se ele não consegue fazer a gestão do negócio dele, às vezes, ou muitas vezes por falta do conhecimento de gestão, eu acho que ele poderia contratar alguém que tem um viés de gestão para poder começar a criar processos, criar procedimentos dentro da locadora dele e fazer a mesma coisa que você, Expedito, você fez lá em 93, lá, que quando você viu que a locadora dava um negócio melhor do que a casa de material de construção, você debruçou dentro da locadora para você criar os seus próprios processos. E aí foi tão bem feito que nasceram os manuais e dali a pouco nasceu a franquia da Casa do Construtor. Então, assim, eu acho que a gestão, ela, mais uma vez eu afirmo, ela não precisa ser uma coisa complicada. As coisas, o bom é inimigo do ótimo, igual a gente fala, né? As coisas precisam nascer de... Você não vai pegar uma locadora pequena, você não vai querer que ela tenha os mesmos processos que o Grupo Orguel tem, que a Casa do Consultor tem. Ela é pequena, então os processos são mais simples, os procedimentos são mais simples, mas o negócio vai amadurecendo e os próprios processos vão amadurecendo junto, né? Então, dentro desse foco, eu acho que, o Expedito, a questão do preço errado, é o que nós estamos falando aqui, tem tudo a ver. A origem disso é a falta de gestão. É aquilo que eu falei, as pessoas são extremamente operacionais, querem ficar fazendo, né, coisas consertando uma bomba d'água, achando um parafuso que substitui aquelas coisas, né? Em vez de fazer gestão. Hoje está muito fácil fazer gestão porque existem empresas com software, né? Aqui nós temos a Syslock, tem a Locar, tem a Eloca, são empresas... Tem a TOTUS também. Tem a TOTUS, tem outras empresas. Quando nós começamos, não tinham nenhuma empresa que fizesse, se tivesse um software de gestão. Mas nós, justamente por causa disso, nós fomos nos Estados Unidos em 1998, nós fizemos a primeira viagem fora e percebemos um mercado gigante que é o mercado americano, né? E a gente, já desde aquela época, começou a fazer... A gente já ficava incomodado porque tinha que ter fichinha com os nomes, né? Cardex, assim, com o nome dos clientes. E aquilo ia se estendendo, né? E a gente já contratou um rapaz lá que começou a desenvolver o nosso primeiro programa em DOS, né? Que era para ele, quando você fosse alugar um equipamento, ele já colocava o nome, digitava o contrato e já saía pronto aquela coisa lá. Naquela impressora matricial, né? Então, era assim, essa questão da gestão tem que estar... na pele, né? Sim. Assim como o controle de custos, né? Que a pessoa faz. Por exemplo, assim, se você é uma empresa pequena, né? Separe os grupos, betoneira, separe o grupo andaime, né? Conte todo o seu material, tenha seu estoque realmente auditado, né? Você realmente, se você acha que tem 30 betoneiras, você tem 30 betoneiras, elas estão disponíveis. Inventariar, né? O negócio certinho. Inventariar o negócio certinho. E se eu alugasse todas essas betoneiras pelo preço que eu estou praticando? Quanto eu ia conseguir? E se eu alugasse todos os meus andaimes, né? Fazer uma tabelinha, né? Se a pessoa não tem nenhum sistema operacional, que todos esses sistemas hoje fazem isso, né? Qual que é a minha taxa que eu consigo por família de equipamentos, né? Aí você vai descobrir aquilo que o Sérgio falou, quais equipamentos você está ganhando dinheiro e quais equipamentos você está machucando o seu resultado, né? Por exemplo, um caso clássico é o compactador de solos, né? O pessoal aí alugando a R$ 1.200 está perdendo dinheiro,
Porque hoje é um equipamento muito caro, que quebra muito, entendeu? Então, não vale a pena fazer. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa tabelinha que você trouxe aqui, ó. Nós vamos mostrar pro pessoal, vocês vão ver como é que é fácil de perder dinheiro se fizer a coisa certa, como é que é bom para ganhar dinheiro, né? E uma outra coisa importante é taxa de ocupação, né? Qual é a taxa de ocupação? Eu consigo alugar a minha betoneira o mês inteiro, o ano inteiro, os 12 meses? Não consigo. Por mais bom que eu seja, eu vou conseguir uma taxa, os americanos falam lá, 75% do tempo no mês, do tempo daquela coisa. Né? E também do valor. Eles falam lá do dollar utilization e do time utilization. Né? Então é muito importante a gente olhar esses números aí. Né? E você vai ver que ferramentas elétricas, né, é coisa que você aluga mais por dia, por semana, a taxa ainda cai mais. Você tem taxa de 30%, 40% então, do equipamento. Então, se você não tomar cuidado, né, você está pensando, não, eu estou alugando, é isso que eu falei. Primeira coisa que eu faria hoje, se eu não fosse uma empresa bem pequenininha, né, eu poria no papel o inventário das minhas máquinas, né, quantas máquinas eu tenho, e multiplicaria os valores por mês e tentaria descobrir qual é a minha taxa de ocupação de cada um. Né? Aí, se é betoneira, 75%, se é andaime, 75%, mais uma ferramenta elétrica vai dar 30%, 40%. Então, soma lá embaixo, você vai ver quanto, se tudo funcionar bem, quanto você vai faturar. Né? Você vai ver que às vezes esse custo, né, esse valor que você está faturando não está pagando todos os custos, né? E do outro lado, você tem que olhar as despesas. As principais despesas é mão de obra. Mão de obra hoje corresponde aí de 25% a 30% né? Você falou 15 pessoas, eu falei que na Europa, nos Estados Unidos, né, o equipamento é barato, a mão de obra é cara, né? Aqui a nossa mão de obra é barata e o equipamento é mais caro. Por exemplo, nos Estados Unidos, um rompedor de 30 quilos custa $1.000, né? Então, sei lá, dólar é 5, custa 5 mil. Aqui custa 9 mil. Então, custa 2 vezes mais, né? Custa 2 vezes mais. Ele aluga lá por $600 mês, entendeu? Então, em 2 meses, praticamente, ele pagou a máquina, né? Então, são contas que o pessoal não vê, né? É possível, né? Então, tem que estar olhando esses números. Como é que a gente descobre isso? A gente tem que vir para o Sindilec, tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com o Sérgio, que tem que conversar com mais gente, né? E por que não, às vezes, até fazer alguns cursos aqui. Me ensina como é que calcula o custo realmente. Precificação, né? Tem humildade, sabe? Eu e o Altino, nós temos um lema, assim, que é a beleza de ser um eterno aprendiz. Nós estamos sempre aprendendo. Eu falei que em fevereiro desse ano, agora, nós tiramos um mês para viajar, né, a Espanha inteira, visitando concorrentes, visitando fábricas, etc. Vendo outras maneiras que as pessoas praticam, vendo outras maneiras que as pessoas estão trabalhando, né? Por quê? Senão você fica na mesmice, você fica só olhando para o concorrente, né? E outra, nós estamos achando que o concorrente, às vezes, é o concorrente da esquina. A gente precisa tomar cuidado que a concorrência está mudando hoje, né? Os aviões perderam mais passageiros para essas reuniões digitais em que o cara, né, pode fazer uma videoconferência do que para outras companhias aéreas, né? O mercado cresceu, mas eles perderam, né? O tênis, né, passou a ser concorrente do celular, né? Porque as pessoas antes queriam ter 2, 3 tênis por ano, né? Hoje o cara fica com um tênis só, mas quer trocar o celular todo ano por um celular da moda. Então, só precisa estar atento a essas coisas. Uma outra coisa é foco no cliente, pensar que o nosso cliente não é bobo, né? Se você tem uma loja feia, só com equipamento velho lá na frente, que não parece um ferro velho, não é verdade? As lojas da Casa do Consultor, desde o início, nós quisemos balcão branco,
entendeu? Para que parecesse uma loja de aluguel de equipamentos e não uma oficina mecânica que aluga equipamento, entendeu? Se você já entra naquele ambiente feio, todo mundo sujo de graxa, não tem piso cimentado, não tem, pô, né? Ninguém quer. E eu acho interessante, o cliente está disposto a pagar por isso. O cliente está disposto a pagar por um bom atendimento, por um equipamento novo, né? Pelo aspecto, pelo ponto. E isso tudo é valor, né? Então, eu acho que muitas vezes, né, o empresário tem que deixar aquela síndrome de vira-lata, de fazer o negócio de qualquer jeito, de estar, né, com uma loja feia, com equipamento feio, com o pessoal, né, sem um uniforme, sem uma né, padronização. Sem uma padronização. Né? Então, tudo isso o cliente olha. E ele vai em qual loja? Numa loja que está bonita, que o equipamento está novo, que está bem... né, o pessoal, né, tá bem treinado, né, ele vai pagar um pouco mais do que aquela loja que parece um ferro velho, uma oficina mecânica. Sim. Então, eu acho que enfeitar a empresa, enfeitar a noiva, oferecer um bom serviço, isso gera valor, isso gera rentabilidade. Sim. Né? E o locador começa a competir num outro patamar. O locador tem que saber qual cliente que ele não quer atender também. Né? Qual cliente que não me paga bem, que não paga manutenção, que não paga o título em dia, né? Que não está disposto a pagar um valor bom de locação? O cliente que não entende isso como valor, muitas vezes não merece ser meu cliente. Né? Eu estou aqui para fazer um bom atendimento, para fazer né, entregar um bom serviço. É porque um dos problemas que mais afeta essa questão do preço da locação aqui em Minas Gerais, que é o que eu percebo, são dois assuntos também que a gente precisa discutir aqui, que nós estamos falando aqui automaticamente, que é a concorrência e cliente. Hoje, os clientes das locadoras, principalmente as grandes construtoras, elas são mestres de enxergar e falar assim, olha, o fulano ali do lado me fez a betoneira a R$200, você me faz a 150? Se o locador ele não sabe conduzir o negócio dele com gestão, ele vai pegar e falar assim, não, eu faço para você. E ele não sabe que ele está... aumentando o prejuízo dele em vez de colocar dinheiro no caixa. Então, qual que é a importância, igual você está falando aí, da gente correr atrás, do locador correr atrás dos bons clientes, né? Quem que eu quero como cliente do meu negócio? É aquele cara que vem chorar preço aqui no meu balcão ou é aquele cliente que quer um bom atendimento? Exato. Eu acho que tem esse bom cliente, ele é até a maioria... Né? Então, a gente, como empresário, tem que saber escolher o cliente. Nós fizemos um trabalho pente fino, a gente procurou entender a margem de cada cliente há alguns anos atrás. E descobrimos que um grupo de clientes, ele não deixava dinheiro, ele dava um prejuízo enorme. A gente até reviu os números, não é possível que a gente tenha no mesmo produto um cliente que deixa... uma margem positiva, boa, e um outro cliente que deixa uma margem negativa. Então, a gente fez um negócio muito difícil, que é demitir clientes. Nós saímos de alguns clientes, porque aquele cliente que não está disposto a pagar, quer pagar com 60, 90 dias de prazo, não está disposto a pagar um bom preço, não paga manutenção, né? Não paga indenização. Então, ele não é um cliente que me gera resultado e ele não é o cliente que valoriza meu serviço, que valoriza um bom atendimento. Então, se ele não valoriza o que a gente valoriza, que é um bom atendimento, que é um bom serviço, que é um bom equipamento, ele não é o cliente para mim. Ele talvez seja cliente para o meu concorrente. Sim, é porque equipamento hoje é commodity, né? Todo mundo tem betoneira, exato, todo mundo tem andaime, né? Então... aonde que o locador ele vai conseguir se diferenciar para ele colocar o produto dele bem no cliente dele, cobrando o preço justo para que ele possa rentabilizar o negócio dele através de um bom atendimento. É um atendimento consultivo, na verdade, né? Exato. Esse é um ponto, Alan, muito importante. A Orguel, ela vem se posicionando como uma consultoria. Sim. Eu costumo dizer, o cliente ele não entende equipamento, ele entende obra. Quem entende equipamento somos nós.
E a gente tem obrigação de entender profundamente qual o melhor equipamento, como o cliente deve utilizar aquele equipamento. Então, nós somos consultores para ajudar o cliente a executar da melhor forma possível o trabalho deles. Então, o nosso negócio não é somente disponibilizar equipamento, é orientar o cliente como ele deve utilizar e qual o equipamento mais adequado. Então, a locação, eu acho que ela tem que avançar nesse sentido, né? Até para poder trazer para o Brasil e a gente disponibilizar novos equipamentos, novas tecnologias que vão baratear e fazer a obra do cliente ser feita mais rápida, com mais segurança, ao menor custo, né? Isso aí também tem um outro aspecto muito importante que na grande maioria das locadoras, né, Expedito, Sérgio, as locadoras elas têm um perfil de varejo, que é aquela porta aberta para a rua, né? O cliente entra, chega no balcão e pede um equipamento, seja pessoa física ou jurídica. Só que hoje a qualidade dos vendedores que nós temos na grande maioria das locadoras é uma qualidade muito ruim, que é aquele vendedor tirador de pedido. É aquele cara que só sabe tirar pedido. Agora, se a locadora ela realmente fizer um trabalho, pegar a equipe comercial dela, treinar para prospectar os bons clientes, trazer, assim, quem que sentar realmente e falar assim, quem que eu quero como cliente, mas não é só o segmento, eu quero o segmento hospitalar como meu cliente de locação, mas quem que eu quero, né? Qual hospital que eu quero ir visitar? É pegar e sair da locadora e ir lá e visitar e entender a necessidade do cliente e falar assim, não, eu consigo te atender. E aí o negócio ele começa a crescer em qualidade, ao invés de crescer só em equipamento. Porque você falou bem, quanto mais equipamento, eu consigo crescer meu negócio. Agora, a qualidade do meu negócio, como é que eu vou profissionalizar mais o meu negócio, é quando eu começo a sintonizar o meu negócio na necessidade do meu cliente. Exatamente. Aí essa consultoria que você falou é que é a chave do sucesso. Porque hoje em dia, o mau cliente ele vai na sua locadora, Expedito, aí ele fala assim, Expedito, você tem uma betoneira? Eu tenho, a minha é R$400. Beleza, não, R$400 é muito. Mas se ele vai na locadora do Sérgio, se ele faz a 200, pronto. Então, assim, o locador ele precisa parar de ficar olhando o quintal do vizinho lá, que ficar só concentrado, se esse cara tá fazendo a 200, eu tenho que fazer a 180. Ele tem que concentrar no negócio dele, para o negócio dele crescer independente do que está à volta dele. Que eu acho que aí nós estamos falando de gestão. E uma coisa importante para qualquer negócio é sempre quando você entra, é dizer assim, qual é o meu diferencial? Se eu vou montar uma pizzaria, dizer, o que eu vou oferecer diferente na minha pizza? O que a minha pizza vai ser melhor que a dos outros? Porque se a minha pizza vai entrar só como sendo a mais barata do mercado, né? Ela vai ser só massa, não vai ter nem recheio. Eu posso fazer uma pizza muito barata, só massa, sem recheio nenhum. Mas daí eu não vou ter cliente, né? Você falou em segmento hospitalar, né? Hoje, por exemplo, tem já os equipamentos à bateria, né? São equipamentos muito silenciosos. Então, se você quer nichar, por exemplo, uma área de hospital, né? E coisas assim, e condomínios, né? Tem alguns condomínios já proibindo o uso de equipamentos a gasolina e equipamentos elétricos que fazem muito barulho, só equipamentos a bateria. Então, se você for comprar hoje uma roçadeira, qualquer coisa, a bateria, uma furadeira, vai pagar assim 2 vezes o preço de uma normal elétrica, né? Ou a gasolina. Então, não, você não pode alugar pelo mesmo preço. Você não pode começar, é um produto novo, você já precisa colocar um diferencial de preço, né, nesse produto. E aí você tem que ter essa diferenciação. Primeiro, saber taxa de ocupação. Um produto a bateria, né, a bateria ainda é um processo novo, né? Mas ela não vai conseguir trabalhar 8 horas por dia. Você vai ter que ter 2 baterias, né? Que é o caro, né? Que é o carregador, que é a bateria, não mais o equipamento. Mas é um equipamento que quebra menos, entendeu? Então, todas essas coisas você precisa primeiro entender bem, né? E para entender bem, você tem que participar de cursos, tem que ter humildade de conversar com outros, né?
A humildade é de sair lá da sua loja, onde você está, do seu município, e vir fazer um curso aqui em Belo Horizonte ou no fabricante, para que realmente você entenda daquele produto e você possa oferecer soluções para o seu cliente. Aquilo que o Sérgio falou, né? Você não está oferecendo equipamento, você está oferecendo uma solução, né? Se é um hospital, se oferecer um equipamento à bateria, você está oferecendo um equipamento que faz pouco ruído, né? Então, você está oferecendo uma solução. É óbvio, custa mais caro, então não pode custar o mesmo preço de uma furadeira elétrica, por quanto você aluga uma furadeira elétrica. Sim. É porque na hora que você consegue resolver o problema do seu cliente, aí é que está o pulo do gato. Mas para você resolver o problema, você tem que ir lá estudar o seu cliente e profissionalizar o seu negócio. Se a gente tivesse que fazer um passo a passo aqui agora, na ponta do lápis, assim, de quais são as etapas que a locadora ela deve seguir para melhorar o negócio dele, profissionalizar mais o negócio dele, quais são os pontos assim mais cruciais dentro da locação ali que a gente pode falar? Eu começaria igual o Expedito falou, assim, olha, eu não quero ser uma locadora. A primeira coisa que o empresário tem que entender, eu não quero ser igual a todo mundo, porque senão você vira mais um. Exatamente. Então, esse aí é o primeiro ponto. Para você não ser mais um, você precisa entender qual que o seu negócio já precisa nascer consciente de qual que é o cliente que eu quero para o meu negócio. Porque senão eu pego qualquer coisa que vier. Qualquer um que entrar dentro da minha loja, é isso aí. Esse cara, muitas vezes, se eu não consigo ser seletivo nos meus clientes, eu vou estar atraindo o cliente que só quer preço. Então, eu quero o cliente que quer qualidade no atendimento, eu quero o cliente que quer um equipamento bem mantenido, eu quero o cliente que quer um equipamento novo, bacana, mas ele não quer só o equipamento, ele quer que resolva o problema dele. Então, a partir do momento que você começa a nichar a sua carteira de clientes, você começa a especializar o seu negócio. Então, eu vou atender indústria, eu vou atender hospital, eu vou atender o quê? O que eu quero? Eu quero atender pessoa física, beleza. A pessoa física traz uma ótima rentabilidade para a locadora. Tem pessoa física que se aluga um martelete, ele volta mais limpo que quando ele foi, que ele tem medo de tomar uma taxa de limpeza. Então, aonde que eu quero ir com o meu negócio? Além disso, depois que você passa do cliente, aonde que qual que é o preço ideal que eu consigo alugar esse equipamento? Esse cliente tem condição de pagar o preço? Né? Além desses pontos, quais são os outros que vocês podem observar aí para a gente colocar para o locador assim, que ele tem que prestar atenção? Eu começaria treinando a minha equipe muito bem treinada, porque assim, se você não tem uma equipe... A parte de vendas, com certeza. Que compreende primeiramente os equipamentos e sabe a função de cada equipamento muito bem feito, ele não consegue ter argumentos de venda, né? Então, a equipe é muito importante, né? Também trabalharia com marcas boas de equipamentos, se você não tem marcas boas de equipamento. Se você vai prestar serviço numa indústria, num hospital, você tem que saber que os seus equipamentos têm que obedecer normas de segurança. Tanto você tem que entender de norma de segurança, sua equipe tem que entender de norma de segurança, como os seus equipamentos têm que estar adequados à norma de segurança. Então, tem que ser realmente equipamentos em boas condições, que vão passar por vamos dizer, uma inspeção dentro da própria empresa. A indústria hoje está cada vez mais exigente nos processos. Antigamente era o andaime NR18, hoje dentro da indústria é só plataforma, não aceita mais trabalhar com andaime lá dentro da indústria. Então você veja que, será que eu vou migrar para a plataforma, né? Será que vale a pena? Ou vale a pena eu continuar com aquilo que eu falei, eu faço as minhas continhas, vejo as minhas taxas de ocupação e vejo os meus custos, né? Eu acho que é a solução. Uma coisa que eu faria também hoje era contratar um programa, né? Eu citei aí alguns programas aí, Sistema né? de gestão, né? Sistema de gestão é muito importante, porque você tem... Se você imputa vamos dizer, as instruções,
a qualquer instante, com um dedo no teclado lá, você tem qual a sua taxa de ocupação, né? Qual o valor médio o ticket médio do seu negócio, né? Quanto é o faturamento desse mês, quanto cresceu com relação ao mês passado, qual a despesa, como é que está, etc. e tal. Então, quando o mês está caminhando, é dia 10, né? Já vai dando uma linha de projeção que você é capaz de saber quanto você vai atingir no final do mês, que campanhas você precisa fazer para melhorar, né, determinadas coisas. Então, acho que isso são coisas que eu faria hoje, né, se eu tivesse sozinho no mercado, né? Se eu tivesse sozinho hoje, eu ia procurar uma franquia, porque eu acho assim, a vantagem da franquia é que a franquia, quando ela é boa, tem franquia boa e tem franquia ruim também. Assim como tem engenheiro, tem médico bom e médico ruim, tem franquia boa e franquia ruim. Se precisa... Como é que você sabe se uma franquia é boa ou é ruim? Vá e pergunte para o franqueado daquela rede. Você está indo bem? Você está conseguindo os resultados, né? O seu dinheiro está vindo no seu bolso, como os caras te prometeram, né? Pergunte isso, né? Então... Por que uma franquia é boa? Porque você tem já tudo isso manualizado. Mas imagina que eu não queira ir para a franquia. Então, eu vou fazer essas continhas aí, eu vou pegar um papel de pão, pelo menos, e já que eu sou muito pequenininho, fazer isso. Se eu puder, eu vou contratar um sistema de gestão, né? Isso é a melhor solução. Que daí você, com um programinha de computador, você controla tudo e é um espetáculo. E a casa do consultor é bacana porque ela já entrega toda essa experiência que nós estamos falando aqui para o cara que quer abrir uma locadora, ou mesmo que ele já tenha uma locadora e queira migrar para a casa do consultor, ele consegue. E aí todo esse know-how que nós estamos falando aqui, a casa do consultor já entrega isso para o caboquinho pronto, né? E a grande vantagem, né, às vezes, de você estar numa franquia é dizer assim, puxa, meu custo de mão de obra está em 20%. Do que eu faturo. Isso é bom ou isso é ruim? Né? Eu estou conseguindo faturar, sei lá, 8% em cima de... Se eu fazer uma lista, botar todos os meus equipamentos, sei lá, R$1 milhão, eu estou faturando 80 mil. Isso é ruim ou é bom? Né? Se você está sozinho, você não sabe se isso é bom ou se é ruim. Entendeu? Mas eu diria hoje, quem consegue faturar na média de todos os equipamentos, desses equipamentos miúdos de varejo que a gente chama aí, 8%, é um bom número, né? É um número razoável. Agora eu estou tendo 30% de lucro, isso é bom ou isso é ruim? Mas eu tenho gente que está faturando 40%. O que o cara está fazendo que ele está tendo um lucro de 40%, né? Então, vamos atrás dessas informações. Isso é muito importante. E a gente pode obter isso através, quando você está numa franquia, e quando você está numa associação, num sindicato, através do benchmark, né? Sim. Nós mesmos viemos várias vezes aqui aprender com o pessoal da Orgel como é que fazer. Né? Fizemos curso uma vez, você lembra? A gente contratou um pessoal da USP para dar uns cursos de controle de custos, né? E a gente daí expandiu para várias e várias locadoras fazer esse mesmo curso. As pessoas têm medo, preguiça ou vergonha, sei lá, de sentar e fazer, perder um dia, 2 dias para fazer um curso que é muito importante, que vai te dar dica e vai te colocar na frente dos outros, entendeu? E vai te dar uma tranquilidade. Isso é muito importante. E deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente também que o Sindilec, ele virou esse encontro que faz essa rede de relacionamento. A gente fala de gestão, de mercado, de oportunidade. A gente faz força para ter os melhores locadores que estão dispostos a aprender, a ensinar também, né? Então, isso que você falou, esse pedido é muito importante, porque o locador ele precisa sair da toca dele ali, do mundinho dele, e conhecer outros locadores, conhecer o mercado, abrir a cabeça dele, porque o Pablo Marçal ele já fala uma coisa, né? Quando você conhece pessoas diferentes, você tem ideias diferentes levam a conhecimentos diferentes, que levam a ações diferentes.
Né? Então tem uma consequência. Então, dentro do Sindilec, ele vai ter essa rede de relacionamento de pessoas que estão dispostas a receber o locador e falar para ele como é que é, o que ele está fazendo no negócio dele que está dando certo, o que ele fez que não deu tão certo, que ele mudou e a coisa deu um resultado legal, né? Agora, o Expedito falou uma curiosidade. A Loquigel era franquia? Não, a Loquigel tinha algumas concessionárias. A gente era mais ou menos um modelo de franquia, onde a gente montava a locadora e contratavam uma empresa, um PJ, uma pessoa com uma estrutura para gerir a empresa. Mas os ativos eram nossos. Era um outro modelo. No modelo da franquia, né, o investimento é do franqueado, né, e a gestão, né, o know-how, né, é da franqueadora. Esse era um modelo um pouquinho diferente, onde o ativo, o investimento era nosso. Legal. Né? Mas essa questão do benchmark, a gente tem uma história longa de benchmark. A gente gosta muito de fazer benchmark, gosta muito de receber visita, porque toda vez que você recebe visita, né, e você discute um processo, você aprende, né, mesmo muitas vezes na nossa própria casa você começa a falar de um processo, você, opa, tem uma melhoria aqui, né, e visitando nem se fala. Então a gente busca muito esse caminho, né, e foi a vida inteira, né, de visitar empresas, de ver o que as empresas estão fazendo, receber e também discutir processos. Eu acho isso importantíssimo. Mas pegando um gancho no que o Expedito estava comentando, eu acho que a franquia, a grande vantagem da franquia é que ela traz isso tudo embarcado. Uma experiência, no caso deles, de 30 anos, né, com sistema de gestão, muitos erros e muitos acertos, muito mais acertos do que erros, né? Então, toda essa bagagem, isso não tem preço, né? O Grupo Orgel está com 60 anos. Erramos demais, né? Erramos demais, aprendemos muito com os erros. Tivemos acertos, muitos também, mas quanto vale esse conhecimento? Então, por isso que eu, né, admiro demais o trabalho que a Casa do Construtor faz, por conta desse know-how todo. Eles souberam buscar esse conhecimento da rede, né? Das pessoas que estão com eles há tantos anos, são 700 lojas, dos consultores e de pessoas de outros setores que contribuíram, cada um com um pouquinho, né, que formou essa massa de conhecimento que não tem preço, é incopiável, não tem jeito, porque é uma experiência única, né? Sim. De momentos e de pessoas, né, de vivências que isso não se repete. Então, eu acho um trabalho maravilhoso. Se eu tivesse montado uma locadora hoje, eu procuraria a Casa do Construtor. Eu já tenho esse problema. Todo mundo me pergunta, Alan, você ajuda um monte de locador, por que você não abre uma locadora? Eu falei assim, o dia que o Expedito me aceitar lá, eu abro uma locadora. Mas então, eu montaria via franquia, claro. Entendeu? Acho que o ganho é enorme. E a curva de aprendizado já está lá, né? Todo negócio que você vai fazer, você demora a aprender, né? Então, quando você já chega e já recebe tudo pronto, isso não tem. Isso o custo é o tempo, e o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, você economizar esse tempo é muito. E voltando àquela pergunta anterior, eu acho que hoje as locadoras, né, devem procurar nichos e se especializar. Ela pode ter uma locadora genérica que atende vários setores, mas no que eu quero ser o melhor? Naquele nicho. Vamos citar o hospital, que foi citado aqui. Então, o que é valor para o hospital? Né? O que ele valoriza ao máximo? Eu vou entregar esse valor. Gente, o mercado é enorme, o mercado de nichos. E a margem é enorme. Então, desde que a empresa se disponha a fazer aquilo, né, ela pode cobrar um preço prêmio, né, naquele setor. Se ela puder oferecer preço prêmio, né, se especializar em alguns setores, melhor,
porque ela não corre o risco daquele setor. Mas, então, não sei se eu tivesse montado uma locadora do zero, primeiro, procuraria uma franquia, escolheria 1 ou 2 nichos onde os clientes estão dispostos a pagar um preço prêmio, ofereceria algo difícil de copiar, que o cliente, né, uma solução única ou um atendimento muito exclusivo. E isso tudo agrega valor. Né? Isso tudo agrega valor, que é margem no final do dia, que vale, né? Eu vou ter um negócio que cresce mais, né? Que remunera melhor o acionista, né? Então, faz todo sentido ir por esse caminho de uma solução premium, de um atendimento mais diferenciado. Legal. Agora, você está falando isso, me pintou uma dúvida aqui que você vai me responder, Expedito. Nós estamos falando de nichar, nós estamos falando quando a gente fala em ir por um determinado mercado, nós estamos muitas vezes verticalizando o nosso mix para atender uma demanda em específico, né? A casa do consultor, todo franqueado, na hora que ela vai abrir, ele tem um mix inicial ali de equipamentos que é o que a casa do consultor, pela experiência, ela indica. Mas se o franqueado, por exemplo, ele quiser atender algum nicho mais específico que foge um pouco daquele mix, ele consegue agregar isso dentro da locadora dele? Sim, tem sempre um mix inicial, né? E ele daí vai adaptando conforme, eu falei que sempre é uma coisa de capital intensivo, por isso precisa gerar lucro, para que ele na sua cidade, na sua região, né, consiga ir investindo naqueles equipamentos, e por isso é importante a gestão, que dão a melhor rentabilidade e o melhor lucro para ele, né? Então, ele vai fazendo isso. Uma outra coisa importante é assim, hoje a Casa do Consultor saiu só do mercado de locação para a construção civil. A gente aluga equipamentos para limpeza de casa, essas coisas aí, e jardinagem, né? Que são 2 segmentos. Então, quanto mais você tem um mix abrangente, né? Assim, mais você tem a possibilidade de atender mais pessoas, né? E daí você tendo uma loja legal, bonita, essas coisas, você pode ir fazendo esses atendimentos em coisas que você não tem, às vezes, tanta concorrência, que é o tal negócio. Quando você aluga um compactador, todo mundo tem compactador, entendeu? E o preço está lá embaixo, entendeu? Sai dessa, né? Não aluga mais, tira essa daí, aquilo que você falou, né? Vou demitir um cliente mal, né? Eu demito uma máquina mal também. Exato. Mas aí o locador, desculpa, Sérgio, rapidinho. Mas aí o locador, ele só consegue descobrir qual que é o mix dele, por exemplo. O compactador não está me dando resultado e ele demite o compactador de dentro da locadora, e se ele tiver um sistema de gestão que mostre isso para ele, porque na verdade ele não demite, eu acho, ele coloca um preço que seja justo. Entendeu? Daí, se eu tenho que alugar um compactador hoje por R$2.000, eu vou cobrar R$2.000 mês. Você entendeu? Eu tenho, mas se você quiser pagar esse valor. Para eu alugar um compactador a R$1.000, a R$900, como o pessoal faz aí, é tiro no pé. Você está tomando prejuízo, você está perdendo dinheiro. Depois nós vamos mostrar a conta aí. Nós vamos botar o dedo na ferida aqui ainda hoje, para o pessoal mais falar isso. Então, estava querendo citar um exemplo, essa questão de nicho, né? Nós temos uma parceria com a empresa americana, a Safeway, que surgiu também dessas iniciativas de buscar diferenciais, de buscar soluções novas, mas conversando lá nos Estados Unidos com uma das pessoas lá da direção da empresa, nós estávamos numa feira lá em Las Vegas e ele comentou de uma empresa que tinha saído, né, um gerente saiu da empresa, da Safe, que é uma empresa enorme, multinacional, e montou uma locadora de equipamento de acesso. E aí eu procurei, falei, não, mas me conta um pouquinho. Não, é low level, né, uma empresa que aluga plataformas de baixa altura para soluções internas, né, para manutenção, né, muitas vezes para colocar uma câmera, um ar-condicionado, uma instalação elétrica, né? E falou que esse cara tinha saído dessa empresa há 4 anos e estava com 2.500 máquinas de low level. Eu falei, não é possível.
há 4 anos, como que é isso? E procurei entender o mercado. É um mercado que cresce enormemente no mundo inteiro, né? Especialmente nos países no norte da Europa de maneira geral, e Estados Unidos. E houve uma feliz coincidência que essa pessoa estava na feira, já fizemos um contato, já bati um papo com ele. Então, ele viu essa oportunidade, nichou, ele focou a empresa dele nesse setor e cresceu de forma exponencial, muito rapidamente. Claro que o Brasil não é os Estados Unidos, né? Mas é um mercado enorme. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o empresário, quando ele está atento a oportunidades, né, ele vai e faz o seu próprio mercado. Então, ele tendo uma equipe bem treinada, equipamentos de boa qualidade, ele vai lá oferecer o diferencial. E a margem está aí, né? Eu acho que é importante o locador ter todo o mix, né? Mas eu acho que é importante também ele especializar, né? Ele ter um foco principal, onde que eu vou ser o campeão, onde que eu vou ser o melhor, naquele produto, naquele nicho de mercado. Então, eu queria compartilhar essa experiência aqui. No Brasil, tem empresas especializadas nesse setor, uma empresa que tem filial em São Paulo, tem 400 máquinas, né? Na cidade de São Paulo, né? A gente fabrica esse equipamento na Mecan, chama Mecanfly, já é um dos primeiros equipamentos do Brasil, acho que se não o primeiro com a proposta dele, e é um mercado em franco crescimento, que a margem é muito boa, entendeu? Então, acho que o empresário tem que estar atento às mudanças do mercado, para onde que esse mercado está indo, e chegar também mais cedo, em termos de mix, e oferecer soluções únicas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é o papel do empresário também estar estudando o mercado e mudando. A empresa dele tem que estar em constante mudança, seja em processos, em gestão, mas também, né, em mix. O que eu vou oferecer para o meu cliente? Se colocar na posição do cliente, né? Com certeza. Vamos mostrar aquela planilha? Vamos. Mas eu só queria falar uma palhinha aí do Sérgio, do que ele falou, né? Porque hoje, cada vez mais, supermercados, hospitais, aeroportos, você não vai montar mais andaime. Então, essas plataformas de baixa altura, que chamam, né, que cabe dentro de um elevador, essas coisas, né, são o que o pessoal está usando, né? O cara isola lá uma área, lá troca uma lâmpada rapidinho, em 5 minutos. Imagina um cara montando um andaime, descendo um andaime com perigo de cair na cabeça de alguém hoje. Né? Se cair uma peça de andaime na cabeça de alguém, fica muito mais caro o molho do que o peixe. Sem né? dúvida. Imagina num hospital, num hotel, num shopping. Então, eu acho que o trabalho do locador é ver qual que é a tendência de mercado, né? E ir nessa direção. Você acha que o mercado de andaime no Brasil, de uma maneira geral, ele ainda tem algum tempo de vida, ou você acha que a partir de agora, igual no caso aí da Mecanflex, que a tendência vai ser cada vez mais partir para esses equipamentos aí de elevação? Não, eu acho que duas coisas. O mercado de andaimes, ele nunca vai acabar. Né? A gente viaja, né? Europa, Estados Unidos, Ásia, você sempre vai ver andaime. Agora, onde, né? E qual o tipo de aplicação que vai o andaime, qual que é o tipo de aplicação que vai uma plataforma low level, né? Então, eu vejo que obras, né, comerciais, né? Você está num shopping, num hospital, num hotel de curta duração e num ambiente, vamos dizer assim, mais sofisticado, ou que o cliente está disposto a pagar um pouquinho mais, é esse tipo de equipamento. É o equipamento, né, o Mecanfly, o equipamento de low level. Isso é uma franca tendência. O andaime, para obras da construção civil, obras mais longas, né, o andaime ele vai continuar por séculos e séculos aí na frente, observando né, o que acontece nos mercados mais maduros. Eu concordo, é isso mesmo. Vamos mostrar a planilha, Expedivão? Essa, agora nós vamos botar o dedo na ferida, né? Essa é para você que faz andaime a 180...
que faz betoneira a R$ 180 por mês, tá? Nós vamos mostrar uma planilha aqui para vocês. Coloca aí pra gente, Esdras, por gentileza. Aí o Expedito vai... Eu tô com a planilha aberta aqui, né, Expedito? Aí você vai me guiando aqui aonde que eu tenho que alterar os números para mostrar pro pessoal a questão do valor de locação. E a gente sempre pega a betoneira para Cristo, né? Que é o melhor exemplo que a gente tem. Aí nós pegamos um modelo 1, né? Aí nós temos dois modelos aqui, o 1 e o 2, né? Duas maneiras de calcular. No modelo 1, a gente tem uma betoneira de 400 litros, né? Que a gente quer o retorno dela em 36 meses. Por que 36 meses? São 3 anos, né? Sim. Então, mais do que isso, essa betoneira vai estar um caco. Né? Com certeza. Então, você vai estar alugando um automóvel de 10 anos. Né? Acredite ou não, eu já vi betoneira com 10 anos de idade em locadora, mas assim, pode ela ter. já foi reformada 1 milhão de vezes e tá lá Então, aquele caco velho lá. Qual que é o custo para levar essa betoneira Até os 10 anos? Até os 10 anos. Talvez seja muito maior do que outra betoneira. Não, sem sombra de dúvida. Mas aí, novamente, né? O cara não sabe disso porque ele não faz a conta. Então, daí o preço de mercado dessa betoneira, hoje, R$ 4.500. Ok. É aquilo que eu falei da taxa de ocupação, que você não consegue alugar 100% do tempo essa betoneira. Ela está mais ou menos, tem uma taxa de ocupação de 75%. 75% sempre tendo como referência os 30 dias do mês, né? 30 dias do mês. Tá. Né? E uma margem de 40%, né? Aí, bem poucas empresas conseguem margem de 40%. Eu estou fazendo um exemplo, depois nós vamos mexer nesse exemplo. Beleza. Né? Então, se você pagou R$ 4.500 e você tem que retornar em 3 anos, você vai ter que retornar R$ 1.500 por ano dessa betoneira. Você quer retornar esse capital, né, em 3 anos, né? E daí o valor mensal disso, né, se você dividir 1.500 por 12, dá 125. Se 125 é os 40%, aí uma regrinha de 3, né? Os outros 100% vai dar 300 e pouco. O preço de mercado dessa betoneira deveria ser R$ 417. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Isso. Se você quiser mexer um pouco na taxa de ocupação, né? E se essa betoneira durar, né, 9 anos, como você disse aí, que às vezes dura, né? Você vai faturar R$ 45 mil com essa betoneira, mas ela vai estar um caco. O que você gastou de manutenção, o resultado já vai ser ruim demais. Daí é o seguinte, então, vamos mexer, que se você não tiver uma taxa de ocupação boa, põe lá 65%, você não consegue alugar o tempo todo. Perceba que o valor aumenta. Eu teria que alugar essa betoneira a R$ 480. A 480 para ter minha margem de 40%. Agora, vamos voltar para a taxa de 75 mesmo. A taxa continua 75. E eu tenho a minha lucratividade é 30%. Põe 30%. Aí onde está amarelo são sempre dados que eu posso imputar, que eu posso colocar. Se eu botar 30% de margem, olha por quanto eu deveria. Olha por que é importante eu saber a minha lucratividade e a minha taxa de ocupação. Porque aí está demonstrado que com esse brinquedinho aí você joga e você tem lá o valor de quanto vai dar um mês, né? O primeiro exemplo que eu pus, que é 75% lá e com 40%, que é o ideal, né? Que vai dar o valor de 417, o valor da betoneira. No segundo modelo, esse modelo aqui eu até aprendi com o Sérgio, sabe? Abri um pouco aí, né? Foi o Sérgio que me deu algumas dicas aí para formular esse preço, né? Eu incrementei uma coisa a mais, né? Por exemplo, uma betoneira, 4.500, o valor da betoneira, e daí botei que 20% eu gasto com caminhão,
computador, todas essas outras coisas que não necessariamente é a betoneira, mas que eu preciso ter para alugar a betoneira, né? Então, eu tenho um investimento total de 5.400. É 20% com relação a R$ 4.500. A 4.500. Então, ela vai para 5.400, o valor do total do investimento, né? Aí, vida útil de 9 anos. Eu estou pegando aí aquela betoneira que está em Highlander, né? É Highlander, né? Aí, são 108 meses. E partindo do princípio que no final desse período, eu vou jogar lá fora. Não vai valer nada. Não vai valer nada, né? Com uma taxa de ocupação de 75%. E aí, as despesas operacionais de 60%. Né? Que é para me dar uma lucratividade lá de 40%. E eu apimentei aí, eu botei que vou ter uma inadimplência de 2%. Né? E que o rental rate aí, o faturamento versus investimento, é 7%. O que é isso daí? É quanto eu consigo alugar em função do valor da betoneira. É o valor da locação sobre o valor de face da nota fiscal de compra. Aí se eu tenho 5.400 e eu jogar 7%, eu estou sem calculadora aqui agora. Deixa eu fazer aqui. Tem aí? Aqui, ó, tem aqui no computador. Se a gente se você botar 10%, seria 540, né? Põe 7% aqui, 540, 5.400 vezes 7%. 378. Põe aqui no... 378 no amarelo ali. 180. No amarelo, põe 378 aí, ó. Então, eu estou tendo uma taxa de retorno de uma rentabilidade de 1,74, mesmo tendo uma lucratividade aí de 38%, entendeu? Então, o ideal é ter pelo menos uns 2,5, porque o Sérgio falou assim que o dinheiro que ele tem aí, ele bota no CDI, né? Exato. Aí, quer comentar, Sérgio? Então, 3 pontos que eu acho importante, né? Comentar aqui. Primeiro, taxa de ocupação 75, eu acho, para olhar o mix todo, é muito otimista até. Né? Nós trabalhamos... Não, tem outros exemplos. Não, eu sei. Só comentando que esse exemplo está até otimista, né? Tá. Então, eu acho que o número é de 65% a 70%, né? A taxa de utilização. Que é um custo que a locadora muitas vezes não vê, que é a ociosidade. Né? Eu tenho todo um ativo lá parado esperando o cliente. Isso custa muito. Né? Então, esse é um ponto, eu acho que tem que ser olhado. E a locadora é um negócio seguinte, se você está com 80% de efetividade, você já está perdendo muito negócio. Então, você já precisa investir mais. Então, Sim. A conta para você ter uma locadora ali que atende bem o cliente com a ociosidade, né, de 30%, por volta de 30%. Eu tenho que ter equipamento disponível, né? Sim. Uma parte do equipamento vai estar em manutenção, infelizmente, tem essa parte da manutenção. Então, 70 acho que é um número razoável. A outra questão a questão... Mas aí você acha que a disponibilidade de 30%, 35%... Eu acho que é a taxa de ocupação em 65%, ela remunera o equipamento que está à disposição então, também. A gente tem que remunerar. Então, é o seguinte, uma locadora equilibrada, minha sugestão, claro. É com a ocupação na ordem aí de 70%, 30% de ociosidade, para não ficar no sufoco, aquela loucura... Quando cheguei em 70% de ocupação, acho que está na hora de investir. O negócio está bom, né? Então, esse é uma sugestão. 2, é a questão da depreciação. Depreciação machuca demais. Achar a depreciação real, né? Qual que é o tempo de vida daquele equipamento? Sim. Na média, em condições normais de temperatura e pressão, pode ter uma betoneira lá que durou 9, 10 anos, mas a realidade é que uma betoneira não... O custo da sobrevivência foi alto, O custo da sobrevivência é muito alto, né? Esse é outro ponto importante, que é essa questão do custo de manutenção. Sim. Por linha.
quanto que aquela linha me custa, né? Betoneira é um item com custo de manutenção altíssimo. Só de limpeza, muitas vezes não vai de peça. Você tirar o concreto de dentro do bolso todo duro quanto ali. Que custa aquele operador, aquele mecânico, aquele ajudante dando a manutenção ali. Aquilo é um custo muito alto, pessoal. Muitas vezes com a espátula ali. Isso aí também leva a um outro ponto importante, que é que muitos locadores não cobram indenização do cliente, taxa de limpeza, indenização. E esse é um custo enorme. E eu já ouvi de vários clientes falando assim, se eu tiver que pagar a manutenção do equipamento, eu vou comprar, não vou alugar. Exatamente. Outro ponto importante é o custo de capital que a gente estava falando aqui, né? Que é a taxa ideal ali. A 1% hoje, né? A CDI está aí hoje perto de 1% ao mês, para arredondar a conta, né? Um pouquinho menos, mas esse custo, ele é um custo, na minha opinião, que tem que estar na planilha. Com certeza. Porque esse é o custo de oportunidade. Eu posso deixar o dinheiro parado, posso ir para a praia, deixo o dinheiro lá trabalhando. Então, a empresa ela tem que dar mais do que isso. Quanto a mais? Né? Eu concordo com o Expedito, tem que ser na ordem de uns 2,5. Sim. Né? Agora, se você pôr aqueles 417 que nós achamos lá, no outro modelo, põe aí no 318 o 417 ali, ó. 2%. Aí. Já começa a fazer sentido. Né? Porque o fato é o seguinte, se o dinheiro que você empregou no seu negócio não te dá uma rentabilidade parecida com essa, fecha o negócio, vende ele e coloca numa aplicação financeira que te dá 2% e vai viver feliz. Exatamente. Vamos passar para aquela outra apresentação, Expedito? Você quer mostrar mais alguma coisa aqui? Pega um rompedor, ó o compactador ali, ó. Compactador. Maldito compactador. O compactador é a mesma conta. Hoje custa uns 15 mil reais um compactador. Isso. A taxa de ocupação do compactador ela é menor que a betoneira. É 50% quando bem ocupado. Até porque a maioria volta tudo engasgado e afogado, né? Porque o cara faz questão de deitar ele lá para afogar. Então, olha só, uma taxa de ocupação de 50 e uma margem de 40, olha quanto eu teria que estar alugando. O preço recomendado seria R$ 2.085. E tem gente alugando a 900 no mercado. E pegar um gancho aí no que você falou. Quanto que custa a ida de um mecânico ir lá para tentar arrumar o compactador ou para substituir? Isso tudo é tempo, né? Especialmente nas grandes cidades, onde você tem um trânsito que não anda. Muitas vezes o camarada gasta um dia inteiro para ir substituir uma máquina, né, em um determinado cliente. Se o cliente for longe, tiver que atravessar a cidade, acabou o dia dele. Então, assim, é tudo itens que tem que vir para a conta, né? Com certeza. Agora, põe no rompedor. O rompedor tem taxa de ocupação, né, também baixa, né? Botamos aí 53%. Custa 9.500 com 40%. Um rompedor de 30 quilos, de 30 quilos, olha lá. 1.245, né? Isso aqui, eu nunca vi esse número mensal de locação para rompedor de 30. Então, mas você vê que é um número que você deveria estar praticando. Coloca ele aqui na tabela 1.240, porque aí ele... ali deu, na outra formuleta lá, deu 1.750. 1.245. Coloca 1.245. Deu 1,48. Ó, tá vendo? Que não dá para alugar, teria que alugar por um pouco mais. Põe 1.500 aí, só para ver. Aí você pode chutar o valor que você quiser. Legal dessa planilha que a gente brinca com os números, né? Já deu 2,14 de rentabilidade. Então, quando você for conversar com o seu cliente, você sabe, com essa tabelinha na mão, até onde você pode ir. Entendeu? Qual é a beira do precipício? E aí, quando você passa a criar solução para o seu cliente, ele entende esse preço ideal aí, ele não questiona. Exatamente. Porque você está resolvendo o problema dele. Tá até barato para ele, porque o problema dele custa muito mais caro do que isso aí. Sem dúvida. Exatamente. Você quer passar aquela outra apresentação? Tem uma outra... tinha só um outro comentário que seria interessante, que é aquele gráfico, né? Que no último ano... Pode passar para frente. Aí, no último ano, né, a curva A betoneira, andaime, compactador, rompedor, né?
ele cresceu mais ou menos aí a curva A 5%, 5 a 7%, né? A curva B, que é serra clipper, placa vibratória, alisadora, que são outros produtos, ele cresceu na base de 15%, né? Mas ele estabilizou. Desde novembro lá de 23, os preços estão estabilizados. Agora, eu pergunto, alguém fez aumento de 15% nos preços? Né? Muito pelo contrário, eles diminuíram 15% ou mais nos preços. Nós aumentamos o nosso preço em 15%. Porque a gente acompanha o preço do equipamento e acompanha o preço da alocação, você entendeu? É um perrengue, porque às vezes o próprio dono da loja tem medo. Mas se eu aumentar o preço, como é que vai ficar? O cara vai parar de alugar comigo, né? Lá nas minhas lojas, que são minhas, eu digo assim pro cara, aumenta. Quando o cara reclamar, você faz o preço antigo. Chega, passa o mês que a gente alterou o preço. Quantas pessoas reclamaram? Nenhuma. Ou uma pessoa reclamou. Então, é mais fácil você dar desconto para uma pessoa e você recuperar seu preço do que você ficar praticando um preço ruim e ter máquina quebrada e aguentar depois tempo reclamando que a máquina quebrou e que não funcionou. Uma sugestão que eu dou é que o preço, né, seja feito também olhando o preço de reposição. Sim. Porque muitas vezes eu comprei um equipamento, mas o valor de reposição hoje é bem maior. Então não adianta eu ter aquela referência histórica, né? Quanto que vale aquele preço hoje? Então a gente tenta, lá na Orgel, a gente avalia mensalmente os preços, né, em função do valor de reposição. Se o valor do equipamento novo está subindo, eu tenho que acompanhar. E é melhor fazer isso em doses homeopáticas, né, assim, mensalmente a gente faz, do que, né, muitas vezes você aumenta muito, o cliente pode reclamar mesmo. Mas está sempre de olho no preço de reposição, porque, na verdade, você tem que repor um equipamento novo. Sim. Né? O seu preço de locação tem que ser sempre com base no equipamento novo. No equipamento. O ideal para as locadoras, na minha visão, é indexar os preços num percentual do novo. Sim. E assim, mensalmente, o preço novo do equipamento novo subiu, a gente já faz isso de maneira, né, no mercado como um todo. Todo mundo entender que eu tenho que alugar um equipamento X% do valor do novo. Né? Eu tenho uma dica prática para dar aí, né? Que assim, quando eu comecei a trabalhar, eu estava até falando com o Sérgio aqui, uma betoneira custava R$457, né? E eu alugava por R$150, isso há 30 anos atrás. E cobravam um frete de 15 e um frete de 15 para ir e um para voltar. Né? Olha, 30 anos atrás, era fantástico, né? Por isso que eu cresci bem lá no começo, porque estava assim um valor legal, né? Mas eu não tinha dinheiro para investir, então eu tinha que fazer do próprio negócio. E nós não tínhamos crédito também. As fábricas não vendiam para nós, tinha que ser tudo à vista, né? Então era muito complicado. Então, hoje, assim, o que era ideal, né? O ideal era a gente cobrar 30% de todos os produtos. Aquilo que o Sérgio falou, assim, um produto, uma betoneira hoje custa R$4.500, eu deveria cobrar 30% de aluguel dessa betoneira e ia cobrar R$1.500. O mercado não paga isso mais, não tem mais jeito. O que o mercado está aceitando pagar hoje? Para esses equipamentos da curva A, mais ou menos 10% do valor. Então, que é uma betoneira 4.500, seria 450, 450 reais. Algo em torno de 10%. Andaime, mesma coisa. Hoje uma peça de andaime, né? Quando eu comecei, a peça do andaime custava 17, né? 2 peças de andaime era 34 e eu alugava por R$7 o metro do andaime, né? Dá 20%. 20%. Hoje também não, o mercado não aceita mais e não paga mais 20%. Mas deveria pelo menos pagar
10%. Uma peça de andaime custa mais ou menos 180, por volta disso, com diagonal e tudo, né? 2 peças, 360, né? Nós deveríamos estar cobrando 70 e poucos reais, né? O metro do andaime. O mercado não paga isso daí. Mas se a gente cobrar 10%, né? De 36, daria 36 reais, né? O metro do andaime. Eu vejo que o pessoal não está cobrando 20. Então, daqui a pouco nós estamos cobrando menos de 5%. Tá certo que o andaime é durável, mas é fria. Uma outra classe de equipamentos, que é assim, serra clipper, alisadora, outros tipos de equipamentos, que são equipamentos maiores, a gente cobraria 20% do valor de uma cortadora de junta, por exemplo. Custa 9 mil, cobraria 20% de aluguel mês. E daí você cascateia quinzena, semana e coisa. E equipamentos menores, que são furadeira, tudo que é equipamento, tufãozinho, todos esses equipamentos, aí você tem que cobrar 30%. Por quê? Esses equipamentos têm vida curta, eles não vão durar. Se durar 2 anos, é no pau, você entendeu? Então, você tem que realmente cobrar 30%. Então, uma furadeira custa barato, custa R$1.000, entendeu? Então, se você cobrar R$300 no mês do cara, ele não vai reclamar, porque na maioria das vezes ele aluga uma furadeira por dia. Então, no dia, essa ferramenta vai custar R$50 o dia. Então, um dia ou dois, ele vai usar um dia ou dois e vai te devolver, entendeu? Então, é uma regrinha básica também que a gente... Bacana. E lembrando que esses equipamentos leves, portáteis, o custo de manutenção é alto demais. Sim, então, na perspectiva do locador, se você não cobra um valor adequado, né, rapidamente você não tem o equipamento e você gastou um montão na manutenção. Com certeza. Com certeza. E equipamentos de bateria que estão entrando hoje no mercado, tem que cobrar uns 20% do valor do equipamento à bateria. Porque bateria, a hora que der problema na bateria, acabou. Vai jogar a bateria, vai ter que comprar outra. Né? Com certeza. Pessoal, então estamos chegando ao final do nosso segundo Lockcast, que contou com a presença ilustre de Expedito Arena, de Sérgio Guerra, Grupo Orguel, Casa do Consultor. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Alan, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. O Sindilec brilhou. Eu acho que esse tipo de oportunidade é o que contribui para a melhoria do setor. Né? Nós do Grupo Orguel, Mecan, Orguel, estamos abertos também, né, a novos convites, gostamos de participar desse tipo de evento e poder contribuir para o nosso setor. Eu acho que quando o setor melhora, melhoramos todos nós. Com certeza. E principalmente por também estar do lado aqui do Expedito Arena, um grande amigo e parceiro há tantos anos. Então foi um grande prazer estar aqui hoje. Parabéns pelo Lockcast. Expedito, muito obrigado pela sua presença também. Eu quero parabenizar aí, né, o Sindilec por estar fazendo mais essa ação, contribuindo, porque a gente só melhora o mercado se a gente melhorar as pessoas, empresas, né? E mercado bom, empresas boas, né? Se o mercado tiver empresas ruins, né? Empresas que praticam, que não sabem o que estão fazendo, vai ser um mercado ruim para todo mundo. Então, nós temos que melhorar todo mundo, né? Melhorar a qualidade e estamos aí, vamos dizer, disponível para se trocar ideias ou quando for, né? Lembrando que nós temos assim, uma gratidão muito grande pelo pessoal do Grupo Orguel, né? Que quando a gente estava começando a empresa, a gente tinha muita dificuldade no capital intensivo, né? Seu Moreira, naquela época, morava lá em Campinas e ele deu o cartão credibilidade. Não existia cartão de crédito. Ele começou a vender andaime para nós parcelado. Foi assim, foi a maior alegria nossa, porque assim a gente pôde atender e crescer. Então, às vezes a gente reclama que os bancos não fazem isso, mas hoje a gente tem parceiros, fornecedores que fazem isso com a gente. Então, a gente nunca esquece dessa coisa tão importante que foi dar crédito para a gente, para que a gente pudesse crescer.
Obrigado, Sérgio. Fantástico, gente. Agradeço a você, locador, que ficou com a gente até agora assistindo o nosso LocCast. Esse é o fim da nossa segunda edição. Ainda teremos mais outros tantos LocCasts para falar de assuntos muito interessantes. E caso você queira se tornar um franqueado da Casa do Consultor, basta acessar, né, Expedito, www.casadoconsultor.com.br. Andames da Mecan, que são os melhores do mercado, sem sombra de dúvida. A sua locadora não pode ficar sem andames da Mecan. E se torne um associado do Sindilec, porque aqui a gente vai debater esses e outros temas e você vai ter contato com vários locadores que estão dispostos a fazer relacionamento e entregar para você informação de qualidade para você gerir o seu negócio. Um forte abraço, até o próximo LocCast.